Bom, nesta aula vamos falar sobre o mercado de ações. Vou dar um panorama geral de como funciona a oferta e demanda, o mercado primário e mercado secundário de ações, tá? Então, para você que não sabe como funciona, espero que essa aula lhe ensine. Bom, o mercado de ações. O mercado de ações é um ambiente no qual empresas de capital aberto negociam frações do seu patrimônio. Em geral, as operações de compra e venda acontecem em uma bolsa de valores, mas também pode ocorrer no em mercados de balcão, tá? Então, empresas de capital aberto são aquelas empresas que têm a SA, né? Então, você quer sociedade anônima. Então, você pode a Coca-Cola SA é uma empresa de capital aberto. Você pode ter sociedades anônimas de capital fechado também, né? Então, empresas possuem ações, mas elas não negociam a mercado, elas negociam ali. Normalmente elas têm os seus sócios, né? Podendo ser bem mais de uma pessoa, uma, duas, 10, sem limites, mas elas não negociam na bolsa, né? Na bolsa brasileira. Então, no caso da nossa bolsa brasileira aqui é a B3, né? Então você pode colocar no Google aí B3, você vai ter mais detalhes. Inclusive a B3 ela possui ações na bolsa, né? Então ela custodia as suas ações. Então normalmente as pessoas perguntam: onde ficam as minhas ações se a corretora falir? Na verdade, as suas ações ficam sob custódia da B3, tá? E não sob custódia da corretora. Então você não teria problema nenhum em simplesmente mudar de corretora, tá? Corretora é só um intermediário. Mas mais para frente vamos falar um pouquinho sobre isso na hora de escolher a corretora, né? É um módulo apenas para esse, para você saber escolher e abrir conta numa corretora, tá? A oferta de papéis no mercado de ações, e papéis são essas frações, tá, da empresa, as frações do patrimônio da empresa, é uma forma de a empresa se capitalizar, ou seja, levantar recursos para realizar investimentos e expansões. Então aí está explicado o motivo da empresa querer abrir capital na bolsa de valores. É uma forma dela capitalizar recursos, né? Esses recursos eles podem ir ou para o bolso, né, dos controladores, ou até mesmo utilizando para expansões. Tá? O ideal é que seja utilizado para investimentos e expansões da empresa, para que ela continue crescendo e entregando resultado para os seus acionistas. Tá? Assim, a companhia cria condições para crescer, produzir mais, gerar renda e assim tornar-se mais atrativa para investidores. Então, quanto mais capacidade e perspectiva de crescimento de uma empresa, mais investidores ela consegue atrair. É um ciclo virtuoso. O mercado possibilita que o investidor obtenha o melhor de um negócio, lucro e rentabilidade, sem participar da burocracia, administração e gestão. Então, você do outro lado, quando comprar ações de uma empresa, frações do patrimônio da empresa, você não tem a questão de ter que ser o gestor da empresa, né? De certa forma você vira sócio da empresa, né? Mas você não tem aquelas obrigações legais de um controlador, de ser um administrador, um gestor do patrimônio da empresa, né? Então você faz ali a sua análise da empresa, compra a participação, mas você não tem que fazer a gestão do dia a dia. Então isso é muito bom, você não participa da parte burocrática, mas da mesma forma que os gestores, você obtém lucro, obtém rentabilidade através da lucratividade da empresa ao longo do tempo, tá? O mercado de ações funciona como uma feira, no entanto, em vez de mercadorias, as empresas vendem suas ações, também conhecida como papéis. Particularmente eu não gosto muito do termo papéis, então eu uso muito pouco esse termo, tá? Normalmente eu falo ações mesmo. Ou seja, negociam uma pequena fração do seu patrimônio. Assim, quanto maior o interesse dos compradores, mais dinheiro elas arrecadam e mais elas se valorizam. Ao comprar um lote de ações de uma empresa, o investidor acredita que aqueles papéis irão se valorizar e que dessa forma irá obter lucratividade com sua aplicação. Essa negociação acontece prioritariamente na Bolsa de Valores. No Brasil existe a B3, que é a combinação entre BME Bovespa e a CETIP, né? Então essa é a nossa Bolsa brasileira, tá? E aí, quando a empresa abre capital, é chamado de mercado primário. O mercado primário compreende o lançamento de novas ações no mercado com o aporte de recursos à companhia. Esse é o caso conhecido como IPO, onde a empresa lança as suas ações no mercado e o montante obtido vai para a empresa. Então, esse é o único momento onde a empresa ganha dinheiro no mercado de ações, é quando ela abre o IPO. Então, vamos supor que você tem lá, a empresa tem 100% de ações, né? Então, ela tem lá o controlador, o majoritário, que tem desses 100%, ele tem, sei lá, 55% da empresa. O que ele vai fazer? Ele vai colocar essas ações no mercado. Então vai ter toda uma equipe de analistas, né, bancos, grandes instituições que vão chegar no valuation, ou seja, vão chegar no preço de emissão daquela ação, e você também consegue participar dos IPO, tá? Então, lá na conta da corretora tem uma parte só para IPO. Eu particularmente, o único IPO que eu entrei até hoje foi da Centauro, por uma questão
mais de conhecer muito da empresa, mas eu acho que não é ideal para um investidor de longo prazo entrar no IPO, porque muitos a IPO ele mascara muito o resultado da empresa. Uma vez que a empresa ela tem que obter recursos, ela se capitaliza através do IPO, ela pode pegar aquele dinheiro e não utilizar de forma correta, né? Ou ela utiliza aquele dinheiro de forma correta, mas aquele dinheiro vai mascarar os próximos balanços, né? Vai vir muito bom por conta do dinheiro que ela arrecadou. Então, é um risco que você tem. Normalmente as pessoas falam que... E fora que você não consegue ver o histórico, né? Algumas empresas mandam o histórico, né? Você tem um release, né? Você tem todo um documento para analisar do IPO, o histórico da empresa, por que ela está fazendo, o que ela pretende fazer com aquele dinheiro que ela vai arrecadar, né? Mas mesmo assim é um risco, é possível que haja uma maquiagem por trás dos números, por isso que é um risco a mais você participar de IPO, tá? Então, se você pensa em entrar em algum IPO de alguma empresa, tome muito cuidado. Bom, então, quando a empresa faz isso, ela está pegando o free float. O que é free float? Exatamente essa quantidade de ações que ela vai disponibilizar no mercado. Então, você tem lá o majoritário, que tem a maior parte das ações, aí você tem outro controlador, aí você vai montando o conselho, que são aqueles que possuem mais fatias, né, da empresa, e você tem a fatia que está disponível para ser negociada através do mercado secundário. Uma vez que acaba a etapa do mercado primário, que é esse onde a empresa se capitaneou, começa o mercado secundário. A partir daqui a empresa não ganha mais dinheiro com subida ou queda de ações, tá? Mas começa a oferta e demanda entre as pessoas que participaram do IPO. Então eu comprei lá 100 ações, você está com 50 ações que você participou do IPO e você quer vender suas 50 ações para outra pessoa que quer comprar. Então é oferta e demanda, e a oferta e demanda também, mais para frente eu vou mostrar na aula sobre abrir conta na corretora, é a oferta e demanda que vai decidir o preço, a oscilação, a volatilidade da ação, tá? Se ela vai subir, se ela vai cair, etc, tá? Então, uma vez ocorrendo o lançamento inicial ao mercado, as ações passam a ser negociadas no mercado secundário, que compreende a bolsa de valores e os mercados de balcão. Mercado onde são negociadas ações e outros ativos, geralmente de empresas de menor porte e não sujeitas ao procedimento especial de negociação, tá? Em outras palavras, após a empresa vender as ações para o mercado, as demais negociações se dão através da bolsa de valores, onde você poderá adquirir essas mesmas ações em circulação através das negociações, tá? Então, essa foi a aula sobre o mercado de ações. Te vejo na próxima aula.